Então, pessoal, depois de Siena, aí em Siena eu não fiquei na cidade. Quem conhece Siena sabe que o carro dentro de Siena não existe isso. É Não uma entra. cidade muito pequena e apertada. Ou seja, vai ter. Então eu optei por ficar num hotel um pouco afastado de Siena, na rota principal ali, e era um hotel de estrada, é um hotel de viajantes, de pessoal que como é que chama aquilo? Agente comercial, né? Como é que chama aquilo? Né? Aqueles caras que representantes comerciais, né? Esse pessoal, o pessoal de negócios, hotel de viajantes a negócios, né? Então, esse hotel tinha um estacionamento de graça do lado de fora do hotel. O hotel fica no segundo andar. No primeiro andar eram lojas, restaurantes, supermercado, banco, farmácia, tudo que você possa pensar de comércio, né? Aquelas coisas de utilidade doméstica, tudo mais, né? E os quartos ficavam na parte de cima do hotel. Não pagava estacionamento. Então, dali de Siena, meu objetivo era visitar a Toscana, né? Então, aquelas cidades todas que nós vamos falar aqui no canal, tudo mais que nós visitamos, e ali, para mim, era muito mais conveniente. Fomos a Siena também, naturalmente, né? Porque eu já havia visitado Florença. Então, dessa vez eu não fui a Florença. Eu fui a Siena. Um dia eu fui a Siena, outro dia eu fui para outro lugar, outro dia eu fui para outro. Enfim, nós vamos descobrir aqui o que eu fiz. Mas eu fiquei num hotel em beira de estrada, um hotel muito barato, devido às condições que eu fiz. Quando eu falo hotel barato, pessoal, minha média de hotéis nessa viagem, por exemplo, foi 70 euros, que era um casal com mais um filho. E nós não ficamos em hotéisinhos muito simples e nem nos mais caros. São hotéis medianos, ok, para você dormir, ter uma boa cama, um bom chuveiro, ponto. Tá? Basicamente isso. Então, alguns lugares eles são mais de 100 euros e outros lugares são menos. Tá? Nesse caso, nós pagamos, se não me engano, 40 euros na diária desse hotel aí na beira de estrada. Sem café da manhã. Aliás, nenhum hotel desses oferecia café da manhã. A não ser o hotel lá no Tirol, que depois nós vamos falar dele. Tá? Partindo de Siena, nós fomos para Veneza. De Veneza, aí nós ficamos alguns dias, 2 noites, se não me engano, depois eu vou dizer aqui quantas noites nós ficamos. Aliás, por que eu fiquei em Veneza e fiquei em San Marco? E aí eu deixei o carro num estacionamento na Praça Itália, assim, na Piazza Roma, eu acho. Depois nós vamos dar o detalhe aqui do lugar, que fica ali, né, do lado da estação de trem de Veneza, e onde todo mundo chega por ali, você pega o Vaporetto e vai para San Marco. O que é o Vaporetto? Boa pergunta. Eu já estou falando como sempre. O Vaporetto é um barco, e é um transporte público de lá. É como se fosse o ônibus, só que o ônibus barco, né, de Veneza. É o Vaporetto. Tá? E lá você também pode comprar o ticketzinho de vários dias e ficar andando Vaporetto para lá e para cá. Né? Depois a gente, quando falar de Veneza, vamos falar sobre isso. Tá? Eu fiz questão... Inclusive, pessoal, o meu amigo abonado Flávio, né, ele não comentou ainda, mas ficar dentro de Veneza, apesar de bastante cômodo, é muito caro. Eu, pobre mortal, o que eu fiz? Eu fiquei naquelas cidades satélites ali. Já esqueci o nome. Se você der uma ampliada, Flávio, no mapa, eu vou lembrar. Porque é muito comum você vá ou para o lado direito da cidade ou para o lado esquerdo. A parte do continente chama-se Mestre. Marghera. Tá vendo Marghera? Estou vendo Marghera aqui, ó. É muito comum. Eu fiquei em Marghera e tem gente que fica que é para a esquerda, fica em Mestre. Tá vendo ali? Isso, Mestre aqui. Aí, são os dois mais comuns, porque lá você tem hospedagens mais em conta, não é nada espartano, direitinho e tal, e não precisa pagar os olhos da cara. Quando você sai de lá, das duas, eu não posso falar de Mestre, porque não fiquei lá, mas em Marghera tinha ônibus de linha, e eu acredito que em Mestre também tenha, você pagava lá 2 euros, ele te deixa numa praça principal dentro já de Veneza, e dali você sai e dali é tudo a pé. Faz tudo a pé ou pela água usando o Vaporetto. Ou o trem. Daqui para lá você pode pegar o trem também, você desce na estação, pega o Vaporetto. Tem no trem.
Então, assim, se você for ficar pouco tempo e puder pagar um hotel dentro de São Marco, fique lá, tá? Se você quiser ficar mais dias, e aí você vai e volta todo dia, porque o transporte aqui, eu não pesquisei, mas pode ser, tipo, provavelmente até meia-noite tem transporte de lá para cá. Era até tarde. Eu, antes de entrar na cidade, eu perguntei no lugar onde eu estava hospedado os limites de horário, então eles fica disponível até tarde o transporte. Se você pesquisar um hotelzinho perto da estação aqui em Mestre e for de trem, praticamente vai ser quase que a mesma coisa você ficar lá em São Marco, tá? Eu fiquei em São Marco, porque da outra vez não tinha ficado em São Marco. Gente, pessoal, durante o dia é muita gente dentro de Veneza. Vocês vão ver nas fotos, assim, é gente pra caramba. Você anda se acotovelando com as pessoas naquela ruazinha. Mas aí... Assim como nesses outros que a gente vem falando, Flávio, né? Pisa, Lucca, Siena também era muito cheio quando eu visitei. São cidades que são muito turísticas, né? Isso. E aí, o que acontece? Eu fiquei lá, tá? Para ter essa experiência de ficar dentro de Veneza de fato, né? Mas, assim, se você for pensar num custo-benefício melhor, fique aqui em Mestre, num lugar alcançável a pé da estação ou do ponto de ônibus que você vai e deixa lá dentro, e vai ser mais barato, você vai aproveitar mais e vai gastar pouco menos. Agora, assim, aproveitei que estava em Veneza, né, cara? E andei pela madrugada, assim, sabe? Aproveitando ali o máximo possível de tempo que eu tinha. Então, pela tarde, pessoal, início da noite, vai todo mundo embora. Então, só fica lá quem estava. E aí, a praça lá de São Marco, né? O Tony não sei se você se lembra, tem um café lá, o Café Tortoni, né? Que o cafezinho é 10 euros. Naquela época era 10 euros o cafezinho. O Café Tortoni. É medieval esse Café Tortoni, não é? Ele é famoso, né? E ele toca música clássica. Então, assim, à noite, o pessoal ficava sentado ali, e os caras tocando música clássica, a praça toda iluminada, gente pra caramba, assim, muito menos do que durante o dia, mas ainda gente pra caramba, o pessoal que se hospedou lá naturalmente, ou quem deixou para ir embora mais tarde, tá? Então, dava para circular melhor na cidade, dava para, né, fotos noturnas e tudo mais. Então, aproveitei, fiquei só 2 noites, resolvi ficar lá. E não paguei caro, Tony. Eu acho que eu paguei 130 euros, né, num quarto para 3 pessoas ali, a 5 minutos a pé de São Marco. Ainda tem isso, tá? Se você ficar em São Marco mesmo, que eu acho que não tem nem necessidade disso, você vai pagar ainda mais caro. E o hotelzinho bem fraquinho, sabe? Hotel bem ruinzinho, quarto todo improvisado, aquelas madeirinhas. E, naturalmente, pessoal, assim, as construções em Veneza datam de que época, né? Coisa muito antiga. Então, os hotéis são adaptados né, da maneira que é possível. Enfim. Malas prontas. Roteiro pronto, Tony? Totalmente pronto. Tudo reservado? Tudo reservado. Orçamento em dia, detalhes dos locais, tudo em dia. Kevin Bacon está animadíssimo. Moleque. Valeu, galera. Fui. Partiu. Solta a vinheta e vamos mandar bala. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você fica sabendo, sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e já assiste. Tony Rodrigues. Pessoal, esse é um canal para a gente falar de viagens, nossas experiências de viagens. Depois vocês vão conhecer direitinho essa figura aí, né? A nossa proposta aqui, pessoal, é trazer esse assunto das viagens, a maneira de fazer e como aproveitar bem esse recurso que a gente tem. Não tem jeito errado de viajar. Errado é não viajar.